Paz do Senhor, irmãos, eu tenho a palavra de Deus para o seu dia hoje, que se encontra em Ezequiel 37. Vamos ler o 3, o 4 e o 7, que vai falar assim. E me disse, filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse, Senhor, tu sabes. Então me disse, profetiza sobre estes ossos e dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que fez um reboliço, e os ossos se achegavam, cada osso ao seu osso. Amém, irmãos? A palavra do Senhor vai falar, né? Que veio, né, sobre Ezequiel a mão do Senhor. E o levou, né, a um vale que estava cheio de ossos secos. E a palavra do Senhor vai falar que Deus fez ele passear, né, em volta daqueles ossos secos. E aí o Senhor pergunta para ele, filho do homem, poderão reviver esses ossos secos? E Ezequiel responde para o Senhor, Senhor, só tu sabes. Irmãos, e talvez esses ossos secos seja o cenário que você está passando, está vivendo agora. Talvez esse cenário que você está passando, esse cenário de ossos secos na sua vida, talvez seja uma enfermidade. Talvez seja, né, um cenário mesmo de vida onde você está. Talvez seja o seu casamento, talvez seja, né, o seu ministério, ou talvez seja as suas finanças, eu não sei. Mas o Senhor sabe qual é esse cenário de ossos secos, né, que está sendo a sua vida nesse momento. E através dessa palavra, o Senhor me trouxe aqui para te falar. Que não tem ossos secos que o Senhor não possa tornar a trazer a vida. Irmãos, a palavra do Senhor vai falar que esses ossos aqui, onde o Senhor mandou, né, Ezequiel profetizar, que esses ossos, eles não estavam secos, mas eles estavam sequíssimos. E o Senhor mandou ele profetizar. E a palavra do Senhor vai falar que enquanto ele profetizava, houve um reboliço ali enquanto ele profetizava. Irmãos, e talvez é a sua vida, é o seu cenário. Você está olhando para aquele cenário de destruição, para aquele cenário que você não sabe nem como resolver. E o Senhor está falando, não desiste de lutar, não desiste de orar, não desiste de colocar em minhas mãos. E aí você pensa, meu Deus, parece que quanto mais eu oro, mais piora a situação. Parece que quanto mais eu oro, mais o cenário fica difícil. E o Senhor está falando. É o meu reboliço, porque primeiro eu tenho que colocar tudo no lugar. Primeiro eu tenho que juntar cada osso ao seu osso, para que depois eu traga vida. Então, irmãos, o Senhor está falando, né? Através dessa palavra. Quando você começar a profetizar, vai vir, né, coisas para tentar te fazer parar, para tentar fazer com que você pense que o que você está fazendo não está trazendo resultados. Talvez você está jejuando, talvez você está buscando aí nas madrugadas, orando por aquele propósito, né, por esse cenário que você está vivendo. E parece que quanto mais você ora, mais piora, mas o Senhor está falando, né? É o meu reboliço. Primeiro eu tenho que fazer, né, esse reboliço para que depois, né, tudo venha se encaixar no lugar certo. Irmãos, e muitas vezes, né, o inimigo, ele tenta nos confundir, né? Quando a gente olha para o nosso cenário, a gente está ali tão focado em buscar por mudança, né? Por restauração, e a gente não vê, né, mudança, não vê restauração. Muitas vezes Satanás, ele vem soprando nos nossos ouvidos que o que estamos fazendo, né, não está tendo resultado, que não vai dar em nada, que nada vai acontecer. Mas através dessa palavra o Senhor está falando. Às vezes, né, o reboliço aqui que vem da parte do Senhor, né,
é o Senhor, né, fazendo com que as coisas venham, né, se encaixar. É o Senhor fazendo com que as coisas fiquem da maneira que Ele quer. Porque depois o Senhor vai falar, né, que quando houve aquele reboliço ali, né, aí cada osso foi para o seu osso, e a palavra do Senhor vai falar, né, que se estendeu, né, ali os nervos ali, né, e a carne ali começou, né, o Senhor começou a trabalhar ali, né, no meio daquele cenário ali, né, não foi na calma não que o Senhor trabalhou, não foi na calmaria não. E muitas vezes quando o Senhor trabalha, não é na calmaria, você pensa que tá piorando e não tá. É o Senhor colocando cada osso no seu osso, cada osso no lugar devido, onde ele deve estar, onde ele deve ficar. Então o Senhor está falando através dessa palavra, não desista, porque quando nós profetizamos sobre o nosso cenário, sobre a nossa situação, o Senhor trabalha. E muitas vezes o Senhor trabalha é assim mesmo, é no reboliço, não é na calmaria não. Amém, irmãos? E a palavra do Senhor vai falar, né? Que Ezequiel ali, ele começou, né, a profetizar. E a palavra do Senhor vai falar no 8. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele por cima deles. Mas não havia neles espírito. Então, irmãos, muitas vezes o nosso cenário ele vai nos confundir. A palavra do Senhor vai falar que ali ele começou a profetizar, né? E começou a ouvir o reboliço, e depois veio os nervos, depois a carne, né? Cresceu ali neles, e depois o Senhor estendeu a pele ali, mas ainda não havia vida. E às vezes você olha, né? E você não vê vida ainda, não vê ainda o agir do Senhor. E aí você tende a desanimar, você tende, né, a enfraquecer naquilo ali que você está fazendo diante do Senhor para ver o seu cenário mudado. E o Senhor está falando, sou eu trabalhando, não desista, continue a profetizar, porque eu trabalho, né, em lugares que ninguém trabalha, eu faço o que ninguém faz. Irmãos, o que o Senhor fez aqui com esses ossos secos, né, nem secos, a palavra do Senhor vai falar que era sequíssimos. Ninguém pode fazer isso, ninguém pode tornar a vida, né? Ossos secos, muito menos ossos sequíssimos, só o nosso Deus. Então não importa qual é a sua situação, né? Se a situação é tão difícil, se a situação é tão complicada que nem você crê que o Senhor possa fazer alguma coisa por você, pela sua situação, mas o Senhor está falando, eu trouxe vida a ossos sequíssimos. O que é essa situação que você está passando que eu não possa resolver? Tão somente confie, creia e continue profetizando no seu cenário. Ainda que o seu cenário mostre totalmente o contrário do que o Senhor está falando. Mas não desista, não dê ouvidos, né, à voz do inimigo. Mas continue profetizando e continue crendo que o nosso Deus, Ele pode todas as coisas. Amém, irmãos? E aqui a palavra do Senhor vai falar no 10. E profetizei como me deu ordem. Então o Espírito entrou neles e viveram e poram-se em pé um exército grande em extremo. Então a palavra do Senhor vai falar que primeiro ali o Senhor fez com que viesse nervo sobre eles, né? A carne e a pele, mas ainda eles não tinham vida. Mas ele continuou profetizando como o Senhor mandou. E a palavra do Senhor vai falar que aí depois houve vida sobre aqueles ossos. E eles se puseram de pé, né? Como um exército grande, né? Em extremo. Então não importa qual a sua situação, assim como o Senhor fez com esses ossos sequíssimos aqui, né? E trouxe a vida novamente, o Senhor vai trazer a vida novamente. Aquilo que você tem colocado diante dele, que para você, né, é impossível. Aquele cenário impossível que você olha e fala, que você não crê nem que o Senhor pode resolver, mas ele está falando. Continue profetizando e crendo, porque eu posso todas as coisas, mas faça a sua parte. Ainda que você vê reboliço, ainda que você vê barulho, não pare de profetizar. Porque na hora certa o Senhor vai trazer vida, na hora certa o Senhor vai trazer a resposta que você precisa, que você necessita, daquilo que você tem colocado diante do Senhor. E aqui, irmãos, no 12 vai falar assim:
Portanto, profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que eu abrirei os vossos sepulcros e vos farei subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei e vos trarei a terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor quando eu abrir os vossos sepulcros e vos fizer subir das vossas sepulturas, ó povo meu. Então o Senhor está falando, né? Há alguma coisa impossível para mim? Eu posso abrir o teu sepulcro e te trazer de volta da tua sepultura e te trazer para a terra que eu te prometi. Então não importa qual é o seu cenário, né? Qual é o seu cenário que você nem tem fé mais que nada vai acontecer? Que se algo você pensa que já até morreu, você já até desistiu desse sonho, desse projeto que você projetou, de tão impossível, mas o Senhor está falando, né? Continue profetizando que o Senhor é quem vai abrir o seu sepulcro e vai te trazer de volta à terra que Ele te prometeu. Então, irmãos, não desista, não desista do seu sonho, não desista do seu projeto, não desista do seu milagre, não desista dessa pessoa que você tem colocado diante do Senhor. E você olha e vê como esses ossos sequíssimos, que você olha e fala, não tem como nem o Senhor mudar essa pessoa, de tão difícil que essa pessoa é. Muitas vezes tem situações na nossa vida que é tão impossível que nós às vezes até duvidamos, mas o Senhor está falando. Continue profetizando, ainda que você tenha desanimado, ainda que você tenha perdido as esperanças, de tão impossível que é isso que você tem colocado diante de mim. Mas não desista, continue profetizando, porque na hora certa o Senhor vai trazer vida. Na hora certa o Senhor vai te entregar esse milagre que você tem colocado na mão dele. Na hora certa o Senhor vai trazer vida, né? Para esse osso seco que você tem colocado diante do Senhor. Amém, irmãos? Então foi essa palavra que o Senhor me deu para mim estar compartilhando com os irmãos nesse dia. Vamos orar? Pai, obrigada pela tua palavra. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é o Deus que nos anima, Pai. Quando estamos sem esperança, o Senhor vem e traz uma palavra de ânimo. E o Senhor só nos pede que nós não venhamos desistir do que a gente colocou diante do Senhor. Que nós venhamos crer que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais, Pai, do que pensamos, sonhamos e até imaginamos. Pai, desde já queremos te agradecer por mais um dia de vida, de saúde na tua presença. Senhor, eu quero te pedir que quando essa palavra chegar, o Senhor entre com cura, com libertação, com salvação, com transformação, Pai, com renovo, com restauração. Pai, também que o Senhor venha estar suprindo toda a nossa necessidade, meu Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.